Boa tarde, a gente começa com a notícia que é uma triste ironia do destino. Um dos criadores do desafio do banho gelado morreu afogado nos Estados Unidos. Corey Griffin tinha 27 anos e era conhecido como um jovem dedicado à filantropia, a causas humanitárias e ajuda a campanhas de saúde. Ele morreu depois de pular do alto deste prédio no mar do porto de Nantucket, no estado de Massachusetts, de madrugada, quando comemorava o sucesso da campanha. Segundo testemunhas, ele foi engolido pelas ondas e resgatado já sem vida. O afogamento foi no sábado, a notícia divulgada no Boston Globe na segunda, mas só repercutiu aqui no Brasil hoje. Amigos e parentes de Corey disseram que ele estava muito feliz com a arrecadação conseguida para as pesquisas de cura da esclerose lateral amiotrófica, aqui conhecida como ELA, e nos Estados Unidos como doença de Lou Gehrig. Um amigo de Corey tem a doença e junto com ele criou a corrente do banho gelado, que já arrecadou mais de 40 milhões de dólares em menos de um mês. A campanha desafia personalidades a jogar um balde de água gelada contra a cabeça e fazer uma doação à associação que ampara portadores da esclerose e investe na busca pela cura. Caso a pessoa participe da brincadeira, pode desafiar outros a fazer o mesmo em até 24 horas. A campanha se tornou viral após Mark Zuckerberg, criador do Facebook, e Bill Gates, da Microsoft, terem divulgado seus vídeos e desafiarem outras personalidades. Brasileiros famosos, como jogadores de futebol Neymar e Marcelo, entraram na onda do banho gelado, assim como anônimos do mundo todo. De acordo com o Facebook, 28 milhões de usuários já aderiram. Eu tenho lido comentários nas redes sociais de gente que achou isso uma bobagem ou uma chatice, mas foi uma sacada genial, uma campanha que pegou e por uma boa causa. Achar a cura para essa doença que tem 15 novos diagnósticos a cada dia nos Estados Unidos, onde há uma associação que pesquisa a ALS ou a ELA. Então, deve servir de inspiração para que pessoas ajudem outras causas que considerem mais importantes. Ladrões arrombaram o apartamento do comandante da PM de Betim nessa quarta e levaram uma arma dele, munição, cinto, algema, além de TV, roupas e outros objetos. O prédio novo fica num bairro nobre da cidade. Na rua em frente, a placa avisa, região monitorada pela Polícia Militar e pela rede de vizinhos protegidos. Mas a criatividade dos ladrões foi combinada com a ousadia, sem se preocupar com os muros altos, com a cerca elétrica ou com a suposta vigilância. Eles entraram no edifício para roubar. O apartamento é de um coronel da Polícia Militar. De acordo com o boletim de ocorrência, quando ele chegou em casa, encontrou a porta arrombada e percebeu que vários objetos haviam sido roubados. Entre eles, um tapete, 2 televisores, uma algema e o pior, uma pistola .40 com 3 carregadores e pelo menos 30 munições. Até agora não se sabe dizer quantas pessoas invadiram o local, mas a polícia acredita que tenham sido pelo menos 2 criminosos, pela quantidade de material levado e pelo pouco tempo para o crime. Se na casa do comandante é assim, imagina a nossa, hein? No dia a dia. Que isso? O coronel que foi vítima do furto é o comandante aqui do 33º Batalhão de Betim. A gente veio até o local para tentar falar com o militar, mas a informação que nós recebemos é de que ele está numa reunião geral. Por isso nós vamos tentar falar com ele por telefone. Alô? Coronel Pontes? É Theo Corrêa, da TV Alterosa. Ok. Não, a gente queria saber sobre a invasão lá da casa do senhor. Ah, o senhor prefere não falar? O assessor do batalhão disse que a ocorrência é encarada como um furto comum, uma fatalidade que atingiu o policial. A gente está acreditando na possibilidade da impessoalidade mesmo da ação, porque já ocorreu em residência de outros militares. Pelo que parece, não foi direcionado, entendeu? Tudo leva a crer que foi um arrombamento normal à residência, que infelizmente ocorre no município e infelizmente, né, dessa vez a vítima foi um policial, né? A Polícia Civil divulgou a imagem feita em reconstituição pela perícia do rosto de uma mulher assassinada e esquartejada há quase 2 anos em Belo Horizonte. Até hoje ela não foi identificada e isso pode ajudar a desvendar o crime ainda impune. O rosto, que já estava em estado avançado de decomposição, ganhou formas. Este perito explica que só foi possível chegar até esta imagem com a ajuda de características repassadas pelo IML. Tom de pele,
a cor dos olhos, tipo de cabelo. Então, juntando essas informações e com o crânio, a cabeça da vítima, nós reunimos todas essas informações e, a partir de um programa de edição de imagens, nós trabalhamos com o objetivo de fazer uma reconstituição do rosto, né? Outra informação que pode ajudar a Polícia Civil é que a vítima estava amamentando na época em que foi assassinada. A mulher foi morta e esquartejada em setembro de 2012. Partes do corpo estavam dentro de um saco preto no bairro Dom Bosco. 2 dias depois foram encontrados os braços e a cabeça. A Polícia Civil tentou identificar a vítima por meio da digital. Nós mandamos para todos os estados, né, as digitais da vítima, para fazer um confronto junto ao banco de dados da federação, dos outros estados da federação, sem obtermos o êxito necessário. E nós estamos agora buscando, né, através da reconstituição facial, elementos que nos levem à identificação da vítima. O desafio agora é tentar identificar a mulher por meio da reconstituição da face. Marcos usou um banco de imagens da polícia para refazer o rosto da vítima, que poderia ter entre 25 e 30 anos. O objetivo é esse, né? Identificar essa pessoa e, a partir daí, continuar as investigações, né? Para tentar descobrir o que gerou esse homicídio, né? Nós gostaríamos, né, que com a divulgação dessa reconstituição facial, obter informações através do 181 ou do telefone da própria unidade policial aqui, 3429-6165, quanto à provável identificação dessa vítima, para dessa forma nós darmos sequência ao trabalho policial. A notícia do benefício da justiça para Suzane von Richthofen, aquela jovem rica que matou os pais em São Paulo pela herança, gerou polêmica no país. Depois de 12 anos, ela pode sair da prisão em regime semiaberto, mas, para surpresa geral, está pedindo para ficar. A decisão de ficar na cadeia, mesmo com o benefício do regime semiaberto, partiu, segundo os advogados, da própria Suzane von Richthofen. Ela entregou uma carta escrita à mão para a Justiça em que pediu para permanecer no presídio feminino de Tremembé, no interior paulista. Suzane, que foi condenada a 38 anos e 6 meses de prisão por matar os pais Manfred e Marisa Richthofen, já cumpriu 12 anos e, como tem bom comportamento, conseguiu a progressão do regime fechado para o semiaberto. Com o benefício, Suzane poderia passar o dia todo fora da cadeia trabalhando. Ela também teria direito a 5 saídas temporárias por ano em datas especiais, como o Natal, Dia das Mães e Dia dos Pais. Por ter recusado o benefício, que é um dos mais esperados pelos detentos, Suzane von Richthofen perdeu o direito a essas saídas temporárias. Nas ruas, a população viu com estranheza a decisão da mulher que tramou a morte dos pais. Uma forma que ela teve de, eu não digo se redimir, que eu não sei se ela se arrependeu do que ela fez, mas eu acho que perante a sociedade, para que ela não seja tão julgada. De repente não se sente bem nessa situação e prefere ficar enclausurada. É um artifício que está usando para poder se mostrar de boazinha, né? Esta defensora pública explica que não há uma previsão legal na lei para que um preso recuse a progressão de pena, mas acredita que a decisão seja até uma estratégia de autodefesa. Lá dentro, ela construiu certamente uma condição afável de convivência já durante 12 anos. E mudar isso para agora ela conquistar novas pessoas ou até mesmo encarar o mundo do lado de fora, quando ela ainda tem uma quantidade grande de pena a ser cumprida, isso pode ter levado, veja bem, né? Pode ter levado a pensar que talvez fosse melhor ela permanecer naquela zona de conforto, onde ela já viveu quase metade da vida dela, ou até mais da metade da vida dela, não é? De uma maneira em que ela é tratada com uma certa amabilidade, afabilidade, ali existe uma convivência até familiar. Por mim, se ela pagar, né, os custos da permanência dela na prisão, pode ficar lá. O assassino de Sérgio Rosa Salles, primo do goleiro Bruno, foi condenado a 15 anos de prisão em júri popular, que terminou na noite dessa quarta. Alexandre Ângelo de Oliveira, conhecido como Neguinho, confessou o crime e negou que o assassinato tenha relação com o sumiço e morte de Elisa Samúdio.
2 familiares de Sérgio, que foram testemunhas de defesa, chegaram a levantar essa hipótese do crime ter sido encomendado por Macarrão, amigo do goleiro Bruno. A alegação foi desmentida por Neguinho, que disse que matou por ciúmes, depois de ficar sabendo que Sérgio havia assediado a mulher dele. Ela também já foi condenada pelo crime que aconteceu no dia 22 de agosto de 2012, no bairro Minaslândia, na região de Venda Nova. Alexandre Ângelo foi condenado por homicídio qualificado e vai cumprir a pena em regime fechado. Passageiros de uma linha de ônibus que vai da PUC, do bairro São Gabriel, até o Barreiro, em Belo Horizonte, estão assustados com o número de assaltos dentro dos coletivos. Da última vez, todos foram vítimas de um arrastão. A saída da faculdade é movimentada. Aos poucos, o ponto de ônibus vai ficando cheio de gente ansiosa para chegar em casa. Mas se engana quem pensa que a sensação é de tranquilidade para quem está voltando para casa, de alívio depois de um dia tão cheio. Para quem pega esse ônibus aqui que vai até o Barreiro, tem outro sentimento que faz companhia. É o medo. Daiane é estudante e estava no ônibus que foi o alvo mais recente dos bandidos na noite de terça-feira. Eles entraram 3 caras, um passou para trás, um ficou na roleta e outro ficou perto do motorista. Eu só consegui ver que um estava armado e ele saiu pedindo tudo de todo mundo, pegando celular, relógio, tênis. Sensação de segurança, né? Porque não é a primeira vez que acontece. Várias vezes ele é assaltado nesse horário. E ela não estava sozinha. No mesmo coletivo que pegou hoje, estavam outras pessoas que passaram pela mesma experiência assustadora. Ontem eu peguei o ônibus e fui assaltada. E a segurança é muito precária. E não tem viatura rodando aqui, não tem nada. A gente fica à mercê dos bandidos mesmo. Isso aqui chegou a um ponto que a gente está amedrontado, né? Isso não existe, não. Os casos são frequentes. Este homem mostra a ocorrência registrada há 2 semanas, quando ele foi a vítima. Infelizmente, a gente toma algumas providências, não coloca mais dinheiro no bolso, não deixa mais na carteira, que eles pediram a carteira, o meu relógio. O motorista conta que já esteve ao volante durante 4 episódios de assalto, fazendo sempre o mesmo percurso. Muitas vezes são os mesmos conhecidos de anos a fio e continuam impunes aí, não acontece nada, por isso que eles fazem. Ele conta que o crime tem local marcado para acontecer, no ponto em frente ao shopping da capital. Ultimamente eles têm embarcado aqui e anunciam um assalto na Passarela Verde. Mas esses de agora, porque é variado, né? Mas ultimamente tem sido mais aqui. Insegurança compartilhada pelo cobrador. A cada determinado passageiro que entra, que a gente vê que tem um semblante diferente, uma vestimenta diferente, a gente fica com receios. Cansados de lidar com tanto perigo, os usuários da linha 8350 pedem socorro. Eu tenho um pedido a fazer às autoridades, se fosse possível, que ele colocasse pelo menos rádio patrulhas nesse horário, que é o horário de saída de trabalhadores de seus trabalhos, de estudantes das suas escolas, para estarem patrulhando, pelo menos nesse horário que nós estamos pegando esses ônibus de volta às nossas casas. Alguma medida de segurança para os passageiros tem que ser adotada. Belo Horizonte recebeu hoje o painel do sonegômetro, que mostra o valor em impostos sonegados no país desde o começo de janeiro. O painel foi instalado na Praça Afonso Arinos, no centro da capital. O contador já marca mais de 320 bilhões 194 milhões de reais e não para de subir. O valor é referente ao imposto sonegado no país desde o começo do ano. O cálculo é feito de acordo com uma fórmula elaborada pelo Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda. Até o final do ano, nós ultrapassaremos, por exemplo, o PIB de Minas Gerais, que está estimado em torno de 400 bilhões. Ou seja, em 2014 vamos passar da casa de 500 bi. Esse dinheiro todo que é sonegado anualmente, esse rombo bilionário, significa que é um dinheiro que faz falta para a saúde, educação, segurança pública e outras demandas sociais de nosso país. A campanha Quanto Custa o Brasil tem o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância do combate à sonegação e à corrupção e ainda promover a reforma tributária. A população aprovou. Acaba que esclarece, né, toda a população em questão desses impostos e a partir disso propõe, né,
e avalie a realidade para que isso não seja sonegado, porque acaba que os impostos voltam para a população. Por outro lado, um painel instalado no centro de São Paulo mostra o tanto que o governo já arrecadou em impostos. Este gira mais rápido e aumenta a cada segundo. Só neste ano, a arrecadação já ultrapassou R$1 trilhão. Uma peruca foi motivo da briga entre duas travestis que terminou com uma morta a facadas na saída de um show de axé em Belo Horizonte. O Jornal da Alterosa teve acesso com exclusividade ao vídeo do momento da confusão e repassou para a polícia, que está atrás da assassina. A travesti, conhecida como Andressa Grampola, de 25 anos, é apontada por testemunhas e pela Polícia Civil como a suspeita de assassinar a travesti Samanta após um show de axé. Essas imagens exclusivas da TV Alterosa mostram quando Samanta se afasta da turma que a acompanhava no evento. Segundo a polícia, Andressa Grampola é esta. Veja que ela chama o resto do grupo e segue atrás da vítima. As duas brigam. Samanta é atingida com golpes de faca e cai no passeio. Grampola foge acompanhada de uma mulher. Em seguida, a cavalaria e uma viatura da PM chegam ao local. A travesti é socorrida, mas morre no hospital. De acordo com uma testemunha que disse que viu o crime acontecer, mas não quis gravar a entrevista, a briga entre as duas travestis começou por causa de uma peruca. Essa testemunha contou à TV Alterosa que Grampola, identificada como André Henrique Demétrio, queria tomar a peruca de uma amiga de Samanta que também estava no axé. Mas Samanta não teria gostado da atitude e resolveu defender a colega. Muito abalada, a mãe da vítima disse que se agarra às melhores lembranças da filha para tocar a vida. As duas moravam juntas nesta casa em Santa Luzia. Ela deixava todo mundo alegre. Onde que tivesse tristeza não tinha, porque ela chegava, começava a brincar, gritar com todo mundo, sabe? É muito sofrimento pra mim ficar sozinha dentro dessa casa, dependia dela de muita coisa. Tá doendo demais da conta. Todo mundo gostava dela, a gente não imaginava que ela tinha inimigo, não. Aliás, eu acho que essa inimizade foi feita ali, naquela hora. Porque todas elas eram amigas. Todas. Não adianta falar que era rixa, que não era rixa, não. Elas eram amigas até na hora da confusão, elas eram amigas. Dona Inês pede para que o assassinato não fique impune. Corra atrás, não deixa passar impune mais um crime, que isso aí foi uma barbaridade, uma covardia que fizeram com ela. Ela não merecia morrer desse jeito, não. Mas não merecia mesmo. Eu quero justiça, mas quero mesmo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu o lote de 3 medicamentos produzidos pelo laboratório Teuto Brasileiro que foram distribuídos em Minas. Preste atenção, entre eles está o paracetamol 500 miligramas e ainda o cetoconazol 200 miligramas e a nistatina creme vaginal de 60 gramas. A suspensão aconteceu depois de reclamações dos consumidores sobre o paracetamol, que é usado para alívio de dores e redução de febre. Ele foi suspenso depois que um consumidor encontrou em uma cartela um parafuso no lugar do comprimido. O laboratório Teuto informou que já está recolhendo os produtos e está tomando todas as medidas junto à agência reguladora. Os consumidores que tiveram alguma dúvida podem ligar no telefone de atendimento da empresa, no telefone 0800 62 1800. Neste ano, a Justiça estabeleceu novas restrições à propaganda eleitoral. O telemarketing está proibido em qualquer horário. A justificativa para impedir essa prática é o direito constitucional de todas as pessoas à privacidade. O uso do telemarketing muitas vezes invade a privacidade dos eleitores com telefonemas de propaganda eleitoral em momentos inoportunos ou que ele não quer ouvir. Também está proibido associar nome de candidato a órgão público. Não será permitido na composição do nome do candidato a ser inserido na urna eletrônica o uso de expressão e ou siglas pertencentes a qualquer órgão da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual e municipal. Por exemplo, João da UFMG ou Pedro do INSS.
Um projeto de lei que está na Câmara de Belo Horizonte propõe que o sal seja retirado das mesas de bares e restaurantes de Belo Horizonte. Ele é uma das principais causas da hipertensão e os brasileiros consomem, em média, mais do que o dobro do recomendado pelos médicos. O sal é o queridinho de muita gente. Não pode faltar na comida. E só de pensar na possibilidade do tempero não estar mais disponível na mesa... A salada não vai ficar tão boa, né? Com certeza vai fazer falta, né? Para os médicos, o sal é um dos maiores vilões da saúde. Para alertar a população sobre os riscos do produto na alimentação, um projeto de lei municipal pretende acabar com os saleiros e sachês nas mesas dos bares e restaurantes. Eu fico notando que as pessoas colocam salada mais sal do que azeite. Hoje você vê criança com pressão alta. Eu acho que vai fazer falta, ainda mais para temperar salada, batata, essas comidas que não vêm já temperadas, né? Eu prezo mais pela saúde, eu vejo como positivo essa medida. Eu tenho a opção de escolher ou não, e quem gosta. A preocupação é porque os brasileiros consomem mais do que o dobro da quantidade recomendada por dia pela Organização Mundial de Saúde. E o consumo exagerado do tempero é um hábito que, segundo os cardiologistas, precisa acabar, porque causa problemas sérios na saúde. Todos nós, brasileiros, comemos exageradamente. O consumo saudável de sal seria em torno de não mais do que 5 gramas de sódio por dia. A média da população brasileira é em torno de 12 gramas de sal por dia. A situação é ainda mais grave para as pessoas que sofrem de hipertensão, doenças renais e do coração. O sal pode ser tanto um fator causador diretamente, quanto pode ser um agravante. O indivíduo tem uma predisposição, por exemplo, a ter hipertensão, mas precisa que haja um gatilho, um mecanismo ali para acelerar aqueles processos. A previsão é de que a lei seja regulamentada em 60 dias. Se for aprovada, quem descumprir terá que pagar multa. A medida agrada aos médicos e também aos chefes de cozinha. Quando a pessoa vai comendo mais sal gradualmente, ela começa a não sentir outros sabores também. Sempre o doce é pouco, o sal é pouco, ela começa a ficar sem paladar. Eu acho que é uma questão de tempo para ir diminuindo gradativamente, depois ele vai perceber que foi tanto bom para a saúde, quanto ele vai estar sentindo mais os outros sabores que ele não sentia antes. Dá tempo de ver a exposição da Memória Fotográfica de BH. Ela reúne os trabalhos do autor dos postais famosos, históricos da capital e fica aberta até o fim desta semana. A mostra é uma homenagem a Câncio de Oliveira e exibe 20 fotos dele feitas entre 1940 e 1960. Elas foram restauradas e selecionadas por Heitor Moinhos, que partiu da pesquisa de 10 mil negativos do fotógrafo com raridades. Leva a assinatura de Câncio a memorável série de postais que mostra Belo Horizonte em preto e branco. Ele é conhecido como fotógrafo de casamento e pelos postais BH, mas a exposição tem ainda trabalhos inéditos que revelam outras faces de Câncio. O conjunto foi dividido nas seções Pampulha, Personalidades e Eventos, Foto Autoral e Retratos. A mostra está no Memorial Minas Gerais Vale, na Praça da Liberdade, até domingo. Hoje, amanhã e sábado, das 10 da manhã às 5h30 da tarde, e domingo de 10 às 3 da tarde. E a entrada é